Senhor, nós te louvamos por mais uma comunhão na tua presença. Ó Senhor Jesus, joga a luz nas nossas trevas, Senhor, nos livra de nós mesmos. Nessa noite precisamos estar libertos do nosso ego, nosso orgulho, Senhor, achar que somos alguma coisa. Nós queremos nos humilhar na sua presença, cheio de reverência e temor, porque nós vamos ler a sua palavra. Senhor Jesus, nos dá um coração simples, Senhor, nos livra a ser simples de coração, para tocar no Senhor. Senhor, perdoa os nossos pecados, tudo que não te agradou nesse dia, que possa nos impedir de tocar na tua santidade, que possa tirar o nosso entendimento, Senhor. Senhor Jesus, Senhor, produz arrependimento em nós, arrependimento verdadeiro. Senhor, fala forte para nós, muda a nossa vida, Senhor. Nós cremos na sua palavra. Senhor Jesus, Jesus é o Senhor. Aleluia. Vamos começar lendo Daniel capítulo 7, versículo 14. Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus. Daniel capítulo 7, versículo 14. Vamos proclamar um pouco a soberania do Senhor, o reino do Senhor para nós. Acharam? Daniel 7,14. Foi-lhe dado domínio e glória, o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Aleluia! Vamos falar junto a segunda parte do versículo a partir do seu domínio. Nós estamos declarando que o reino de Deus nunca passará. Vamos juntos? O seu domínio é que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Aleluia! Esse é o reino de Deus que nós estamos. Nunca o Senhor vai deixar o seu trono. Irmãos, não importa o que temos passado no nosso dia a dia, não importa a luta que você está tendo, o nosso Deus está no controle. O seu domínio jamais passará. E hoje, em nome de Jesus, o Senhor vai desmascarar o nosso velho homem e vai envergonhar o inimigo das nossas almas. Senhor Jesus, é muito importante, irmãos, ao lermos os versículos hoje, nós lermos com oração, porque a Bíblia diz que quando Deus fala para nós, eu vou até ler esse versículo, ele foi lido na mensagem passada, é Salmo 39, ele diz assim, olha que riqueza. Irmãos, esse é um milagre que Deus quer provocar no meu coração hoje. Olha só, Salmo 39, Salmo 39? Não, Salmo 33, versículo 9, Salmo 33, 9. Irmãos, se você e eu abrirmos o coração ao lermos a palavra dele hoje, vai acontecer algo na nossa vida, nessa reunião ainda. Vai acontecer algo na nossa família, no nosso coração, nos nossos filhos. Irmãos, Deus vai mudar a nossa história. Mas para isso não podemos ter uma reunião religiosa. Deus tem que realmente nos mudar de esfera hoje, né? Todos acharam, né? Salmo 33, 9. Vamos ler junto com muita fé. Pois ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. Aleluia! Irmãos, quando Deus fala, alguma coisa acontece. Quando Ele ordena, tudo passa a existir. Ele vai trazer à existência o que não existe. Agora esquece dos seus problemas, de quem está do seu lado, e creia que Deus vai fazer um milagre no seu coração. Irmão, se Deus mudar a minha vida, o resto acontece.
Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Hoje nós estamos na mensagem 3. A mensagem 3 fala, qual que é o tema aí? É o governo divino de eternidade a eternidade, nós estamos vendo. E a mensagem é o reino de Deus, a recriação. Senhor Jesus, Deus quer falar para nós. Vamos fazer uma oração de novo, mas agora individual, irmãos. Eu quero fazer uma oração pessoal aqui, né? Só para eu mesmo que vou saber que eu estou orando, e cada irmão faça a sua, para que esse versículo de Salmo 33:9, ele tem que ser a minha experiência hoje. Os irmãos não podem ouvir a mim. Tudo que nós vamos ler e falar está na palavra, é o falar profético de Deus. Então vamos clamar a Deus pessoalmente: Senhor, realmente eu quero te ouvir. Porque se o Senhor falar para mim, a minha vida vai mudar. 1 minutinho, 30 segundos, vamos fazer essa oração. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus, fala ao nosso coração, Senhor. Irmãos, nós vimos então que o reino de Deus é por toda a eternidade, nada vai mudar isso. E lá em Gênesis capítulo 1, né, nós lemos também, nós já vimos que o primeiro versículo da Bíblia fala da criação de Deus no princípio. E esse princípio aqui é um princípio eterno, é o próprio Deus, né? No princípio criou Deus os céus e a terra. Irmãos, isso é maravilhoso. Muitos que acham que essa aqui já fala dessa criação. Você leu 2, parece que já está continuando a criação, mas do versículo 1 e 2 tem milhões de anos, né? Porque o 2 fala que a terra, porém, estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Então, quando nós pegamos o pergaminho no original, está escrito da seguinte maneira, né? No princípio criou Deus os céus e a terra, porém, se tornou sem forma e vazia. Irmãos, Deus é perfeito, nada que Ele faz tem defeito algum, porque Deus é Deus. Deus não erra, tudo que Ele faz é uma obra-prima, inclusive isso inclui você. Então, quando fala que Deus criou os céus e a terra, a criação, irmãos, era tão bela, que no livro de Jó, relata que os anjos, quando estavam vendo a criação de Deus, do universo e da terra, eles estavam cantando de alegria, de tamanha beleza que era essa criação. Vou ler rapidinho para os irmãos aqui, é Jó 38, versículo 7, diz assim, 6, sobre que estão fundadas as suas bases, ou quem lhe assentou a pedra angular, quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus. Irmãos, quando Deus estava criando todo esse planeta, criando o universo, os anjos, que aqui são chamados de filhos de Deus, eles rejubilavam, eles estavam alegres, impressionado com o tamanho da criação de Deus. Um outro versículo que mostra isso é Isaías, nós não vamos ler, 45:18, que Deus não cria nada para ser um caos. Então, quando Deus criou a terra, foi perfeito. Então, essa criação é pré-adâmica. Tudo era perfeito, tudo estava em ordem. E nós sabemos que alguma coisa aconteceu no universo para causar o versículo 2, que diz que a terra perfeita, criada, onde os anjos estavam alegres, jubilando, de tamanha beleza da obra-prima de Deus. O versículo 2 fala que essa terra criada por Deus se tornou sem forma e vazia. Nós vimos também na semana passada, houve uma rebelião. E essa rebelião está registrada em Ezequiel, nós vamos rapidinho, Ezequiel 28, se ler vai ser mais rápido do que eu falar. Ezequiel 28, por causa dessa rebelião, ocorreu um caos no universo. Ezequiel
28. Acharam? Aí nós vamos ler o versículo 2, que a gente sempre lê lá para frente. Vamos ler o 2. O que causou essa rebelião? Ezequiel 28, 2. Filho do homem, diz ao príncipe de Tiro: assim diz o Senhor Deus, visto que se eleva o teu coração e dizes: eu sou Deus, sobre a cadeira de Deus me assento no coração dos mares, e não passas de homem, e não és Deus, ainda que estima o teu coração como se fora o coração de Deus. Nós sabemos que esse aqui é o arcanjo que teve a coragem, a ousadia de falar isso. No versículo 11 ao 15 nós já vimos, né? E o 14 diz assim: tu eras querubins da guarda, ungido, te estabeleci, permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas, perfeito era nos teus caminhos, desde o dia que foste criado, até que se achou iniquidade em ti, e na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu interior de violência, e pecaste. Ó Senhor Jesus, pelo que eu te lançarei profanado, fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio aos brilhos das pedras. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor, lancei-te por terra. Diante dos reis te pus, para que te contemplem, pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Senhor Jesus, então nós vimos que esse arcanjo, que era Lúcifer perfeito, era o sinete da perfeição, era aquele que Deus confiou o governo dessas nações, ele se orgulhou, né? Só que se orgulhou, quis ser igual a Deus. Isaías 14 fala, nós não vamos ler. E aqui eu queria destacar para os irmãos isso aqui, irmãos. Quem inventou o comércio, embora eu sou um comerciante, né? Foi Satanás. Lúcifer inventou o comércio. E o primeiro comércio que ele fez foi o comércio de cargos, de poder, de autoridade. Ele negociou a autoridade. Como ele se rebelou contra o Criador, e ele sentia que ele podia ser igual a Deus, mas sozinho não tinha jeito. Mas como ele era muito admirado, ele começou a negociar, e ele conseguiu negociar cargos. Então a Bíblia cita isso aqui, né? A iniquidade do seu comércio. Apocalipse fala que ele negocia almas. E aí em Apocalipse 12, nós vemos que ele conseguiu seduzir a terça parte dos anjos, não é isso? Apocalipse 12. Vamos comprovar, né, irmãos? Está tudo na Bíblia. Senhor Jesus. Irmãos, talvez você já leu isso muitas vezes, mas deixa Deus falar para você hoje. O versículo 12, versículo 4 fala que a sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, que são os anjos, as quais lançou para a terra, e o dragão deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, para lhe devorar o filho quando nascesse. E o versículo 9 fala assim: foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo, Satanás. O que ele é, irmãos? O sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então Satanás, Lúcifer, que se chama Diabo, ele não seduziu. Primeira pessoa que ele seduziu, a primeira foi os anjos. Ele seduziu com cargos, porque, irmãos, ele era o sinete da perfeição. Ele era admirado entre os anjos. Na versão King James fala que ele era o modelo. Tipo assim, criou ele, foi o primeiro a ser criado. A partir dele era o padrão. Então todo mundo que era criado, ele era o padrão da criação. Vê que coisa? Então ele se orgulhou. Ele falou: opa, todo mundo me admira, e eu posso ser igual a Deus. Eu posso ser a ligação entre Deus e toda a sua criação. Eu realmente conheço isso aqui, e todos me admiram. Eu acho que todos vão me seguir. E ele fez o seu comércio, começou a negociar, e realmente a terça parte o seguiu. Senhor Jesus, né? E aí, irmãos, ele é o sedutor, não só dos anjos, mas de todo mundo. Todo mundo foi seduzido. Como a gente sabe disso? Deus
não desistiu do seu plano, porque o seu plano, irmãos, é de eternidade a eternidade. Lúcifer achou, irmãos, ele achou que ele sondava a mente de Deus. Ele achou que ele sabia mais do que Deus. Então Deus mostrou para ele que não era assim. Que o plano de Deus incluía uma criatura diferente de todas as outras. Você e eu. Uma criatura que não seria a segunda espécie de nada. E que seria muito superior aos anjos. Quem é essa criatura, irmãos? Você tem coragem de falar? Quem é superior aos anjos? Hein? Pode falar, eu. Eu sou superior aos anjos, pode falar. Sabe por que nós somos? Gênesis 1, tem gente com medo de falar, né? Gênesis 1, versículo 26. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre, aleluia, peixes do mar, as aves dos céus, os animais domésticos sobre a terra e sobre todos os répteis que rastejam sobre a terra. Irmãos, esse homem e essa mulher, vamos ler o 27, né? Tem que ler. Criou, vamos ler junto? Criou Deus, pois o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Quem é a imagem de Deus então? Só o homem? Homem e mulher os criou. A imagem de Deus. O casal é a imagem de Deus. Que coisa maravilhosa, né? Você, irmã, não é completa. Irmão, você não é completo. Homem e mulher os criou, segundo a imagem e semelhança de Deus. E aí, irmãos, Lúcifer não entendeu nada, ele não entendeu nada, irmão. Agora tem uma criatura que é a imagem e semelhança de Deus, que tem a capacidade de governar e dominar e gerar vida. Pensa bem, mas ele está lá rebelde, rebelião total, só que ele é sagaz. Só que ele é muito poderoso. E o homem e a mulher foram também seduzidos pelo mesmo sentimento que ele teve de orgulho, de querer ser igual a Deus. É a mesma, irmãos, impressionante. Vocês já viram isso? Ele colocou o mesmo sentimento que ele tem, e tinha, e tem, de tomar o lugar de Deus, e de ser igual a Deus, ele colocou aonde? No homem e na mulher. Aí o versículo, capítulo 3 de Gênesis, versículo 3 e 4 diz assim: mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, olha aí, irmãos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Aí, o que ele injetou aí na mulher e no homem? Você não quer ser como Deus também? Você não quer conhecer todas as coisas? Ter toda a sabedoria da eternidade à eternidade? Vocês também podem ser como Deus. Pronto. Esse homem e essa mulher desobedeceram. O pecado da desobediência fez com que essa natureza diabólica, irmãos, do orgulho, da rebeldia, da rebelião, fosse injetada no homem. Ó Senhor Jesus. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou, comeu, deu para o amado marido, que também comeu. Funciona mais ou menos assim, irmãs. Se vocês abrirem a porta, seu marido também vai ser levado. Por isso que a Bíblia diz, a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola destrói com as próprias mãos. Então, irmãos, pegou a mulher, o homem está mais ou menos atrapalhado. Ele vai junto. Infelizmente ele vai. Mas aí, parece que os planos de Deus foram frustrados, né? Pensa bem, ele levou a terça parte dos anjos, Deus criou o homem e a mulher, a imagem e semelhança. Agora ele consegue injetar nesse homem, nessa mulher, a natureza maligna. Injetou, não injetou? Nós temos experiência disso ou não? Romanos 7, não é que fala isso? Olha aí se você tem essa experiência. Vamos ver se realmente, irmãos, Deus fala isso para nós.
Será que eu vou ser convencido, irmãos, que tem uma natureza em mim, que eu estou achando que sou eu que estou mandando, eu estou achando que é eu que estou dando a última palavra lá em casa, eu estou achando que é eu que estou deprimido, angustiado? Não, irmãos, olha aí que está escrito aí, nós sabemos isso aqui de cor, hein? Romanos 7,15, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro e sim o que detesto. Ora, se eu faço o que eu não quero, consinto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o que prefiro, o bem que eu prefiro, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Mas se eu faço o que eu não quero, já não sou eu quem faz, e se o pecado que habita em mim, irmãos, o 21, olha o que está escrito aí, então eu querer fazer o bem, eu encontro a lei de que o mal reside em mim. Ai, o mal, irmãos, o maligno, o pecado habita na minha carne, nos meus membros. Quem injetou isso em nós, irmãos? Foi aquela rebelião, foi aquela desobediência lá. Então hoje nós estamos mais ou menos assim, pensa, olha o mundo como que é hoje. Lá, antes de haver o homem, a terça parte rebelou. Todas as criaturas foram levadas cativas. Capítulo 8 de Romanos fala que com a queda do homem até a criação, irmãos, que existe aqui, ó, a criação mesmo, os animais, a natureza. 8:20 fala assim, Romanos 8:20, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Ou seja, com a queda do homem, olha o que aconteceu, terça parte dos anjos, principado e potestade, estão aí no mundo tenebroso, governando esse mundo. Não vamos ler, né, 1 João 5,19, o mundo jaz do maligno. Efésios 6,12, o que fala lá? Que os príncipes, as potestades do ar dominam esse mundo tenebroso, as forças espirituais do mal estão aí dominando as trevas aí no mundo, e dentro do ser humano, na carne dele, tem uma natureza maligna. Então é mais ou menos essa esfera que nós vivemos. Fora de nós, os anjos caídos nos ares, governando, jogando pensamento, dardos inflamados na nossa mente. Interiormente, quando nós estamos em nós mesmos, essa natureza maligna nos faz fazer o que não queremos. Você fica nervoso. Quem gosta de ficar nervoso, irmãos? Quem gosta de ficar ansioso? Quem gosta de sentir peito doendo? Quem gosta de xingar, ficar com raiva? Perder o controle, falta de domínio próprio? Vamos parar. Ninguém gosta, irmãos. Mas a gente faz isso tudo ou não faz? Sente isso tudo ou não sente? Então isso foi injetado, isso não nos pertence, isso não é nosso, isso não é seu, é uma natureza que está em nós. E qual o problema dessa natureza? Que ela nos engana, porque também nessa natureza humana, sem Deus, nós conseguimos reunir, conseguimos estar casado, conseguimos criar filho, conseguimos trabalhar, ainda que sofrendo muita situação, ainda que brigando muito, ainda que faltando perdão, ainda que faltando paciência, mas você está aí, tentando carregar o fardo pesado. Nós nos sentimos sobrecarregados, irmãos. Isso é um engano. Deus não nos criou assim. Mas isso está em nós, não tem jeito. Então essa é a situação, irmãos. Essa é a situação. Satanás governa o mundo. Quando eu estou em mim mesmo, eu sou guiado por essa natureza que traz toda essa situação aí. E ele, o inimigo de Deus, achava e tinha a pretensão de falar para Deus que por causa de ter feito isso com o homem, e ele ser a melhor das criaturas, que ele entendia mais a nós do que Deus. Não é isso? Aí, aonde que está registrado isso? Os irmãos lembram onde que foi usado o versículo? Hein? Os irmãos sabem, tenho certeza que sabem. Jó 1, não é isso? Jó agora, irmãos, a revelação em Jó é tremenda agora. Porque aqui, tudo que você vai ver escrito aqui, e a reação de Jó, é o que o inimigo de Deus sente. Só que ele usa o natural de Jó para expressar o que ele pensa e o que ele acha de Deus. Aí no Jó capítulo 1,
ele instiga Deus e Deus permite. Porque quando Deus é fiel, quando Jó aqui é fiel e muito fiel a Deus, irmãos, pensa, você perder seus filhos, ele tinha mais de um filho, não é isso? 7, né? Perder todos os seus filhos, todos morreram, perder todos os seus bens, perder a sua... Quantos filhos que eu tinha? É 10? Então pronto, 10, amém? Então pensa bem, irmãos, todos os seus filhos ele perdeu, todos eles morreram, nós não vamos ler. Ele perdeu a sua saúde, não, seus bens primeiro, não é isso? Perdeu seus bens, ficou pobre, ele era milionário, irmãos. Ele ficou pobre, sem nada. Aí ele continuou fiel ao Senhor. Por isso que Tiago fala que dificilmente tem um ser humano na terra com a paciência de Jó. Vamos ver se alguém que passa no crivo de Jó. Você perdeu tudo que você tem, emprego, dinheiro, casa, tudo. Acabou, zerou. Abacuque, né? Perdeu tudo. Perdeu também seus filhos, morreram seus filhos. Velório dos filhos, acabou os filhos. Não tem filho, irmão. Pensa na dor de perder os filhos. Depois ele perdeu a saúde. Ele continuou fiel, irmãos. Ele só não perdeu a mulher. Por quê? Só não perdeu a mulher, irmão? Não é possível. Pensa bem, irmão, não falei nada, vocês que estão rindo, né? Mas ele perdeu tudo, irmãos. Ele ficou pobre, sem filho. Ficou, mais o quê? Doente, totalmente doente. E a mulher ficou falando na cabeça dele: amaldiçoa o seu Deus e morre. Irmãos, e ele não rebelou contra Deus. Por muito menos, irmãos, por muito menos, nós já brigamos com Deus, é ou não é? Só de acabar o dinheiro todo na sua vida, pensa, você não precisa ser rico não, acabou, você tem que ficar mendigando, você já vai rebelar contra Deus. Tem que ser, irmão, nós já vamos chutar o balde, nós já vamos brigar com força. Mas ele passou por tudo isso e pá. Aí, por que Deus permitiu ele passar por isso? Porque Satanás falou para Deus: sabe por que Jó é fiel? Porque você dá tudo para ele. Ou seja, Satanás está assim com Deus. Você não entende você está falando que ele é fiel, mas você não entende o ser humano. Tira tudo dele. Você vai ver o que vai acontecer com ele. Ele vai rebelar na hora, porque a minha natureza está nele. Nem você, Deus, sabe o que eu pus nele. Eu conheço muito mais essa turma aí, do que o Senhor. É isso que Satanás falou, irmãos. Só que Jó permaneceu, não é isso? Só que o diabo estava enganado, Deus conhecia muito mais profundamente Jó. Jó continuou fiel, irmãos, mesmo com a mulher dando um encorajamento para ele: Jó, amaldiçoa o seu Deus e morre. Ele continuou fiel. Mas quando ele recebeu a visita de 3 amigos, aquelas pessoas que eram do mesmo padrão dele, de que comunhão com ele, e a Bíblia fala assim, Jó 1, 2, né? Jó 2 fala assim, olha, 11: ouvindo, pois, 3 amigos de Jó todo este mal que lhe sobreviera, chegaram cada um do seu lugar. Não é isso? Ele faz o Tamita, Bildade, o Suíta, Zofá, o Namatita, e combinaram e juntamente condoer-se dele e consolá-lo, irmãos. Mas quando eles chegaram, levantando eles de longe os olhos, e não reconheceu Jó, irmãos, ergueram a voz e choraram, cada um rasgando o seu manto, lançando pó ao ar sobre a cabeça. Sentaram-se com ele na terra 7 dias e 7 noites, e nenhum lhe dizia palavra alguma, pois viam que a dor era muito grande. O que é isso, irmãos? Os amigos chegaram ali, não tiveram coragem nem de falar nada. Pensa, irmãos, chega para te visitar lá porque você está doente, a sua situação é tão ruim, que quem vai te visitar fica 7 dias olhando para você e não fala nada. Jó olhava para eles, só olhando, eles olhando para Jó, e eles não conseguiram falar nada. Mas Jó sentiu, irmãos, um olhar de julgamento. Jó sentiu condenação. E aí Jó começa a falar, irmãos. O homem que é conhecido, né, que a paciência, a maior da Bíblia, a paciência de Jó, no capítulo 3, começa a amaldiçoar o dia do seu nascimento. Pereça o dia em que nasci e a noite em que se disse, foi concebido um homem. Olha aí, irmãos. Ele começou a amaldiçoar, nós não vamos ler, né? Começou a amaldiçoar, e no capítulo 4, depois que ele fala muita coisa, muita loucura, olha o que ele fala para ele, irmãos, olha o olhar de 7 dias. Lembra-te acaso,
Já apareceu algum inocente? Já apareceu algum inocente, Jó? Você está aí reclamando, mas algum inocente já apareceu? E onde foram os retos destruídos? Segundo eu tenho visto, os que lavram a iniquidade e semeiam mal, isso mesmo eles cegam. Ô Jó, você está colhendo, você pecou, meu amigo. Nós te amamos, você é nosso amigo, mas não, você está rebelde aí querendo morrer, falando que não devia ter nascido. Ó, você está colhendo o que você plantou. Já pensou, irmãos? Os irmãos chegam lá na sua casa para te visitar, você está meio adoentado, dá umas olhadas para você, não vai ficar 7 dias, vai ficar talvez 1 horinha, meia horinha, né? E depois ele ora e fala: Senhor, perdoa esse pecador, porque ele está doente porque ele pecou. Irmãos, esse homem íntegro, esse homem, quem lê o livro de Jó, nós já estudamos, sabe como ele era. Quando ele chegava nas praças, fazia fila de pessoas para tomar conselho com ele. Era um homem respeitado, um dos mais abençoados e sábios da terra. E agora esse homem está nessa situação aqui, e ele está ouvindo dos seus amigos o seguinte: você está assim porque você pecou. Aí ele ficou mais indignado ainda, ele ficou louco. E no capítulo 10, irmãos, mostra a natureza forte de Jó, aquele homem temente a Deus, íntegro, que desviava do mal, religioso, né? Ele fala assim, ele fala para Deus: tens tu, capítulo 10, versículo 4, tens tu olhos de carne? Acaso vês tu como vê o homem? São os teus dias como os dias do mortal? Ou são os teus anjos como os anos de um homem? Para te informares da minha iniquidade e averiguares o meu pecado? Bem sabes tu que eu não sou culpado, todavia ninguém há que me livre da tua mão. Olha só, irmãos, está falando para Deus. Sabe quem está falando isso aqui para Deus aqui? É Jó. Jó aonde? No seu homem natural, na sua natureza humana caída. Então quem está falando isso aqui, irmãos? É Lúcifer. É Lúcifer, irmãos. Lúcifer está falando para Deus: você não sabe o que é a criatura, você não sabe o que ele está sentindo. Eu sei, você é Deus, eu sou criatura. Olha só, irmãos, e a culpa é sua, a culpa é de Deus. Irmãos, é como se você falasse, eu sei que todo mundo aqui, ninguém está com a vida 100% resolvida aqui, né? Se é ser humano, tem alguma aprovação por aí, algum sentimento mal resolvido, alguma tristeza, alguma angústia. Não precisa falar não o que é não, né? Não vamos confessar uns para os outros não, mas alguma coisa tem, não tem? Ou não tem? Ou está tudo tranquilo, já é vencedor, pode ser arrebatado? Ó Senhor Jesus, é como se o que você estivesse passando e vivendo, você falasse em oração, em nome de Jesus, e virasse para Deus e falava assim: Deus, a culpa é sua. O que eu estou passando, o que eu sinto e que eu vivo, a culpa é sua. Essa é a ousadia de Lúcifer e de um homem que está vivendo nele mesmo. A culpa é de Deus. A culpa não é minha, é Deus que errou. Ó Senhor Jesus. E aí, irmãos? A culpa é de quem? Hein? A culpa é de quem, irmãos? Eva falou que era da serpente, né? Oh Senhor Jesus, Senhor Jesus. Adão falou que é da mulher, Eva falou que é da serpente. Na verdade, Adão foi mais ousado, irmão. Adão falou assim: foi a mulher que tu me deste, né? É fácil pôr a culpa, né? Oh Senhor Jesus. Mas em Jó, irmãos, 40, Jó 40, revela de quem é a culpa, não é isso? Jó 40 fala. Lá em casa, a culpa nunca é minha, irmãos. A Divana está aí de testemunha. Sempre que aparece uma coisa errada, eu procuro um culpado. Só que o culpado eu não posso ser o culpado, nunca. Eu nunca posso estar errado. Porque se eu estiver errado, eu vou tomar xingo, eu vou ter que consertar, não é assim? Então a culpa lá em casa, agora vai ser sempre da Divana, porque o João não está lá e Sara não está lá. E de vez em quando a culpa é da cachorrinha. Quando aparece um negócio, eu falo assim: é Ninha. Eu não, Divana, foi Ninha. Você não é assim, irmão? Não? Jó 40, olha aí que está escrito em Jó 40.
Senhor Jesus. É verdade, irmão? Jó 40, 15. Deixa eu ver se é isso mesmo que eu vou ler. Eu estou em Salmo, por isso que não é. Jó 40, 15. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Contempla agora. Não, antes, né? Antes. O 40, 11 fala assim: olha. Senhor Jesus. Quando Deus começou a falar para Jó, irmão, no capítulo 40, no versículo 7, vamos ler assim, o 6 e o 7, aqui, ó. Então o Senhor, do meio do redemoinho, respondeu a Jó: cinja agora os lombos como homem. Irmãos, Deus agora, Ele vai falar um negócio para nós aqui, tá? Então você cinge também, irmão, o seu lombo como homem. Vamos ser homem agora. Vamos ser homens e mulheres de Deus. Cinge os seus lombos como homem, e eu te perguntarei, e tu me responderás. É para nós, irmãos. Acaso anulará tu, de fato, o meu juízo? Ou me condenarás para te justificares? Você tem coragem, irmão? Olha que nós fazemos isso, tá? Nós condenamos a Deus para nos justificar. Toda vez que você acha que você está certo, você está condenando alguém. Se eu estou certo, tem alguém errado, não é isso? Ou tens braço como Deus, ou pode trovejar com a voz como Ele faz. Orna-te, pois, de excelência e grandeza. Irmãos, olha o que nós temos que fazer. Veste de majestade e de glória. Nós podemos fazer isso aqui, irmãos. Derrama as torrentes da tua ira. E não põe a culpa em Deus, não. Atenta para todo soberbo e abate-o. Olha para todo soberbo e humilha-o. Calca os pés dos perversos no seu lugar. Para de brigar com Deus. Para de brigar com a esposa, com os filhos, com o marido, com o vizinho, etc. No trabalho, com quem você trabalha. Para de brigar com o governo, não é isso? Irmãos, a nossa luta não é contra as pessoas, é contra o soberbo e o orgulhoso. Quem é o soberbo e orgulhoso, irmãos? Ó Senhor Jesus. Aí no capítulo 41, fala assim, olha, o versículo 33 e 34. Na terra não tem ele igual, pois foi feito para nunca ter medo. Ele olha com desprezo a tudo que é alto. É rei sobre todos os animais orgulhosos. Oh Senhor Jesus. Senhor Jesus. Eu lembrei aqui, irmãos, agora, eu não vou ler não, Mateus 16, quando o Senhor falou que Ele ia para a cruz, e Ele decidiu que Ele ia tomar a cruz, Ele ia morrer. Os irmãos lembram como que o versículo lá fala? Lá fala assim, o Senhor virou para os discípulos e falou assim, olha, eu vou para Jerusalém, lá eu vou ser esbofeteado, eu vou sofrer, eu vou padecer, eles vão pôr uma coroa de espinho em mim, eles vão bater em mim, e eu vou morrer na cruz, e no terceiro dia eu vou ressuscitar. O que vocês acham que os discípulos ouviram? Só a coisa ruim, porque eles não criam na ressurreição, né? Mas Jesus falou que ia fazer isso tudo. No versículo imediato, o próximo versículo, aí Deus, está lá o Senhor, pronto para ir para Jerusalém. Aí levantou os discípulos, na pessoa de Pedro, e falou assim, Senhor, de forma alguma isso te acontecerá. Os irmãos lembram disso? Lembra, não lembra? Está na Bíblia, irmãos, é impressionante isso, né? Olha o que fala aqui, olha. Vou ler rapidinho, né? Aí ele fala assim, aí Pedro, chamando-o à parte, irmãos, 16, 22, Mateus 16, 22, começou a reprová-lo, dizendo, irmãos, olha só, Pedro, chamou Jesus à parte, e teve coragem de reprovar Jesus, irmãos. Você nunca fez isso, irmãos? Reprovar o Senhor na sua vida? Não parece que o que você está passando está errado? Aí, olha só, chamou Jesus à parte e falou assim, olha, de modo nenhum, Senhor, de modo nenhum, tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Irmãos, ele falou alguma coisa ruim para Jesus? Jesus falou, irmãos. O que Jesus começou a mostrar aos discípulos? É necessário ir para Jerusalém, sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes, dos escribas, ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Aí chama, vem cá, Senhor, vem cá à parte. Ninguém vai ouvir, só o Senhor, vem cá. Senhor, tem compaixão de ti. Preserva a sua alma, Senhor. Não vai passar por isso não.
Não vale a pena o Senhor passar por isso. Não vale a pena, Senhor. Irmãos, olha, se você nunca ouviu isso. Não vale a pena esse marido meu. Não vale a pena esse casamento meu. Não vale a pena essa esposa minha. Não vale a pena o reino. Ah, não, assim não vale a pena. Eu vou pendurar a chuteira. Não vale a pena o meu filho. Agora não aguento mais. Assim não dá. Não vale a pena, irmãos. Tenha compaixão. Isso não pode acontecer, Senhor. Quando você sente isso, irmãos, quando esse sentimento está em você, não é seu. Quando você pensa que não vale a pena, que não tem jeito mais, que você tem que preservar a sua alma e ser feliz, esse sentimento, a Bíblia fala que não é seu. Não era Pedro, irmão. Quem era? Vamos ler junto então, né? Vocês já acharam aí já, né? Mateus 16, 23. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro. Irmãos, o que o Senhor falou para Pedro? Que é isso, irmãos? Pegou pesado demais. Arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus e sim das dos homens. E aí, irmãos? Vamos ser sinceros aqui. Arreda, Satanás. Pedro não estava possesso, irmãos. Pedro não estava possesso por Satanás. Pedro estava apenas cogitando das coisas dos homens. Estava apenas querendo preservar a pessoa humana de Jesus, a alma de Jesus. Ele não queria deixar Jesus sofrer, ir para a cruz, morrer. Ele queria preservar o homem Jesus, que vivia como homem mesmo, independente do Pai. Mas ele falou: não, Jesus, para de depender do Pai, para de obedecer a Deus, para de obedecer o Evangelho, para de viver pensando nas coisas lá do alto. Pensa em você pelo menos um pouquinho. Você tem direito, você nunca pecou, você cuida, você cura, você ressuscita morto, você tem direito, Jesus, você tem. Você está entendendo, irmãos? Sinopse minha não vai ter jeito aqui não, irmãos, o tempo já estourou, mas nós temos que ganhar isso, irmãos. Você está entendendo que as nossas atitudes dentro de casa, no nosso trabalho, com a família, com a esposa, com o filho, quem está manifestando é o seu velho homem na parte boa dele, que quer cuidar de você só. E aí ele está assim com você. Tem, aqui, Jesus voltando-se disse a Pedro: arreda Satanás. Sabe o que isso aqui prova, irmãos? Que o nosso ego, o bom homem, tudo isso junto, não abre a porta, não é para demônio. Não abre a porta, não é só para discussão. Abre a porta do inferno, irmãos. Quando você está em você mesmo, você está abrindo, escancarando a sua casa e falando: Satanás, a minha casa é sua. Porque é ele que está te mandando, governando lá, irmãos. Briguinha, ego, orgulho, soberba, um pondo a culpa no outro. Quem que é aqui, irmãos? Arreda Satanás. Mas Pedro não está possesso. Aonde Satanás, como que Satanás usou Pedro aqui, irmãos? Pedro não está possesso. Em toda a Bíblia, irmãos, você não vê Satanás entrando em ninguém. Só teve um caso na Bíblia que fala que Satanás entrou numa pessoa. Foi em Judas. Só Judas ficou possesso por Satanás. Porque a obra tinha que ser aquela obra uma obra diferente, né? De trair Jesus ali, era pesado, né? Um principadozinho não dava conta não, o próprio entrou. Mas em toda a Bíblia você não vê, você vê as pessoas possessas de demônios. Os anjos não entram nas pessoas, eles ficam nos ares, atormentando, jogando pensamento. Ele não precisa, a natureza já está. E aqui Pedro não estava possesso, mas a natureza maligna, natural, o bom homem, querendo preservar a pessoa do Senhor. Aí vamos aplicar para nós, irmãos, preservar nós mesmos. Achar que nós não temos que tomar a cruz, achar que você é bom, que você sabe cuidar da casa, do casamento, do filho, etc. Tudo isso aí, irmão, faz um estrago na nossa vida. Isso aí, irmão, abre a porta do reino das trevas. O próprio Satanás manifesta e você nem vê que é ele. Isso é viver no velho homem. Isso é viver no velho homem. Ó Senhor Jesus, Mateus 3, mas tem uma saída para nós, né? Tem uma saída para a humanidade. Só uma, irmão, só tem uma saída. Só tem um lugar que nós vamos ser libertos disso, irmãos.
E esse lugar existe hoje, porque o Novo Testamento começou, o Senhor fez a nova aliança. Ó Senhor Jesus, capítulo 3 de Mateus, nós vamos ler o versículo 2, só o 2. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Só tem um jeito de sair dessa natureza, irmãos. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Mas esse arrependimento aqui, irmãos, não é só mudar a mente, porque é um arrependimento para entrar no reino dos céus. Não é um arrependimento só para mudar de atitude, que é real e acontece. Se não houvesse arrependimento aqui, nós vamos continuar no versículo 7 de Mateus 3. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus conheciam a Bíblia toda, vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Olha só, irmãos, produzir, pois, fruto de arrependimento. Aqueles religiosos iam até João Batista para ser batizado, mas João Batista discerniu o coração deles. Vocês não querem arrepender. A natureza suas é uma raça de víbora, não tem jeito. Aí no capítulo 4 de Mateus, Jesus veio e passou a pregar a mesma coisa. 4, versículo 17, daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Ó Senhor Jesus! Irmãos, só tem um jeito, irmãos, de eu ser livre dessa natureza maligna. É o verdadeiro arrependimento. É mudar a maneira de pensar, é mudar a minha cultura. Quando você está brigando dentro de casa, o que você está pensando? Eu vou ter a razão, eu vou ganhar dessa vez, eu vou mudar meu marido, eu vou mudar minha esposa, eu vou mudar essa situação, eu vou mudar. Quem falou assim, irmãos? Eu serei semelhante, eu subirei, eu me assentarei. Quem está no lugar de Deus na sua casa e na minha casa, irmãos? Vamos ser sinceros, irmãos. Quem está governando a minha vida? Quem, irmãos? Colossenses 3, não é isso? Colossenses 3, ó Senhor Jesus. Nós temos que ficar envergonhados hoje, irmão, porque nós cantamos isso, e nós não vivemos isso, mas o Senhor quer nos libertar hoje. Colossenses capítulo 3, Senhor Jesus. Irmãos, vamos parar de reclamar um do outro, né? Vamos parar. O inimigo não é quem está com problema, irmãos. O inimigo é essa natureza em nós. Colossenses 3, primeiro versículo 5. Irmãos, nós temos um poder da cruz no nosso espírito, se nós cremos. E nós podemos fazer morrer. Vamos ler. 3:5, Colossenses 3:5. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena: prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno, avareza, que é idolatria. Por essas coisas que vem a ira de Deus. Ó Senhor Jesus. 7. Ora, nessas mesmas coisas andaste vós também no outro tempo, quando vivieis nelas. Você era incrédulo, você não cria em Jesus. 8. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso. De quê? Ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mentais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos. Aleluia! E vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Ó Senhor Jesus! No qual não pode haver grego, judeu, circuncisão, incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Quando eu e você estamos no novo homem, quem é tudo na minha vida, no meu casamento, no meu trabalho? Cristo é tudo e em todos. Irmãos, fazei morrer, despoja, irmão, joga fora, ira, nervosismo, indignação. Você está indignado com seu marido, você está indignado com sua esposa, você está indignado com o governo, você está indignado, joga isso fora, isso é do velho homem. Não mentais uns aos outros. Não, vamos despir do velho homem? Vamos revestir do novo homem? Ó Senhor Jesus. Só Éder falou amém, irmão. Vamos nos revestir do novo homem. Ó Senhor Jesus. Que liberdade maravilhosa, irmãos. Se eu e você nos revestir do novo homem, se nós crermos, irmãos,
a nossa vida vai ser o que nós cantamos. Colossenses 3:1. Portanto, se foste ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. A pergunta é, irmãos, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, nós somos ressuscitados? Só se nós morremos, não é assim? Nós só temos um fato espiritual ocorreu, o dia que você creu em Jesus, você morreu e ressuscitou, mas no dia a dia, você só prova a ressurreição quando você toma a cruz, quando você está no Espírito, quando você invoca com realidade, quando você nega a si mesmo e segue o Senhor. Porque na hora que vem uma situação diante de você, e você está morto em Cristo, você prova a ressurreição. Aí você busca as coisas lá do alto. Pensai nas coisas lá do alto. Ó Senhor Jesus. Buscai, pensai. Irmão, pensamento, irmão. Pensa aí, irmão. Pensa um pouquinho. A sua mente para, irmão. Não para, irmão. Nossa mente é terrível, ela não para. E infelizmente ela não pensa só nas coisas lá do alto. Principalmente quando vem a situação. Mas nós temos que aprender, irmãos, que nós já ressuscitamos com Cristo. Versículo 3, vamos ler com fé. Porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Irmãos, eu morri com Cristo. Você morreu. Pela fé nós morremos. Se você está morto em Cristo, quando a situação vem para pegar o seu velho homem, para instigar o seu ego, para te fazer ter pouca fé, para fazer você chutar o balde, mas você morreu. Mas cadê você? Você está oculto em Cristo. Os dados inflamados vêm. Ué, cadê a mente do Niltinho? Está oculta em Cristo. A esposa xingou. Ué, não ficou com raiva não? Eu estou oculta em Cristo. O marido chegou, pisou na bola mesmo. Cadê a esposa? Vai perdoar? Vai pedir perdão? Vamos fazer é hoje que nós vamos fazer uma enquete? Quem pede mais perdão? Irmão ou irmã? Homem ou mulher? Quem tem mais poder para pedir perdão? Irmão, eu tenho uma teoria. Homem pede perdão fácil. É porque ele bate muito e esquece fácil também, né, que bateu. Irmã é emoção demais, né? Irmã é emoção demais. Aí, ela não deixa o perdão sair, irmão. É difícil o perdão sair. É duro, é difícil. Eu entendo as irmãs, sabe? Eu entendo. Mas essa irmã que está oculta em Cristo, juntamente com Cristo, irmã, olha onde nós estamos, irmãos. Porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Ó Senhor Jesus. Puxa vida. Eu vou ler o último agora. Efésios 6. Isso é a transferência que o Elemento Diário falou, irmãos. Nós temos que ser práticos com essa transferência. É o dia a dia, irmãos. Não adianta repetir o Elemento Diário aqui. Não adianta, irmão. Nós temos que ser práticos com isso aqui. Efésios capítulo 1 fala assim, olha. 20. O qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, fazendo-o assentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, e poder, e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Esse é o nosso Cristo maravilhoso. Ele está ressurreto, Ele está à direita do Pai, e Ele está acima de tudo, e assentado nos lugares celestiais. Mas lá em Colossenses falou que nós estamos ocultos juntamente com Cristo em Deus. Efésios 2,6. Olha onde nós estamos sentados, irmãos. Olha onde nós estamos quando estamos em Cristo. E juntamente com Ele, Efésios 2,6. E juntamente com Ele, Cristo, né? Nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então quem que está assentado nos lugares celestiais? Só Cristo? Eu e você também pela fé. Eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. Irmãos, quando eu estou exercitando o meu espírito, quando eu estou invocando o Senhor com realidade, quando eu estou orando, quando eu estou crendo no que Deus está falando, nós estamos falando a palavra de Deus aqui. Se os irmãos e eu que estou falando, estou crendo que essa é de fato
a palavra de Deus, irmãos, Deus agora está me transferindo do meu velho homem para os lugares celestiais. Os lugares celestiais é o meu espírito e o seu espírito, irmãos, onde Cristo habita. No espírito, irmãos, eu consigo perdoar. No espírito, as irmãs conseguem perdoar. No espírito, as irmãs conseguem amar o marido rebelde. No espírito, o marido consegue aprender a tratar as irmãs que precisam de ter um tratamento diferente. É no espírito, irmãos. No espírito tem justiça, tem paz e alegria no Espírito Santo. Isso é o reino de Deus? Isso é a esfera que nós temos que viver, irmãos. Se você não está vivendo essa esfera, é porque você está no velho homem. Mas se eu e você estamos no Espírito, em Cristo, o que tem dentro da nossa casa, irmãos? Como é o meu casamento e o seu casamento? Justiça, paz, alegria, no Espírito Santo. Aí não deu para ler, né? Que é o Espírito prometido que nos transfere. É esse Espírito que já habita em nós, irmãos, que vai dar essa realidade para nós. Então vamos terminar essa mensagem lendo esse versículo de Efésios de novo, para os irmãos e as irmãs compartilharem, cheia de poder do céu, do alto. Vocês não estão sentados nessa cadeira branca. Olha onde nós estamos sentados. E juntamente com Ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Aleluia! Amém?